Olá a todos, bem-vindos ao canal Mais Foco. Hoje faz provavelmente um ano desde que eu publiquei o meu último vídeo, o que não é nada bom, mas começando aqui em 2025, espero pelo menos uma vez por mês começar a colocar vídeos. Aqui neste canal nós falamos de finanças pessoais, investimentos e carreira. Hoje eu acho que tenho aqui um vídeo especial para quem está a começar a investir e aqui as razões das quais eu me foco em investir em ETFs, que aqui simplifica muito a minha vida financeira. Se estás a pensar em começar a investir, estás a dar os primeiros passos ou até mesmo queres começar a diversificar um bocado o teu portfólio, então este vídeo é perfeito para ti. Primeiro vamos aqui entender o que é um ETF. Em inglês, isto chama-se um Exchange Traded Fund, ou é um fundo negociado em bolsa, é tipo um fundo de investimento que é negociado como qualquer outra ação no mercado de valores. Os ETFs têm crescido bastante em popularidade nos últimos anos, acho que hoje em dia é muito mainstream, devido à sua flexibilidade e até mesmo custo-benefício. E muitos investidores, se formos olhar aquilo que são os retornos ao longo do tempo, não têm conseguido ter retornos melhores do que os ETFs que seguem índices. Eu acho que os ETFs são a melhor forma para qualquer investidor que está a começar, mas também para investidores mais avançados. Acho que fornece aqui uma forma de investimento bastante passiva e até mesmo bastante diversificada. Estes permitem aqui ter uma exposição que tradicionalmente é muito difícil, porque uma pessoa ao comprar e vender cada ação tem custos associados, é preciso estar constantemente a ver o que é que as empresas estão a fazer. Aqui os ETFs que seguem índices são bastante rotativos, ajustam-se àquilo que está a acontecer no mercado, uma empresa vai para cima, vai para baixo e o índice ajusta de acordo. E depois da mesma forma é que não tem aqui muita volatilidade, portanto um índice que olha aqui para um mercado global que tem 2, 3 mil empresas, está menos suscetível à volatilidade do mercado. Isso faz com que também as pessoas não fiquem tão confusas com o que está a acontecer, não precisam estar a olhar para todas as notícias possíveis e imaginárias, o que de certa forma se torna uma forma bastante segura para quem também está a investir. Falando aqui um bocado em diversificação, uma das grandes vantagens é mesmo essa. Ao investir aqui num único ETF, podemos ter aqui uma exposição a uma grande variedade de ativos, como por exemplo ações, obrigações, matérias-primas e até mesmo criptomoedas. Um dos índices mais conhecidos de todos é o S&P 500. Há vários ETFs que fazem aqui um tracking desse índice. Este índice é basicamente as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Como nós sabemos, essas empresas operam no mercado global, em múltiplos mercados, geografias, moedas, e hoje em dia são empresas que provavelmente têm aqui um impacto em qualquer sociedade à volta do mundo, economia. Portanto, ao investir nessas 500 empresas, na realidade estamos a investir em teoria globalmente, mas há aqui muita questão política porque essas empresas não deixam de estar sediadas nos Estados Unidos. Depois aqui, outra das grandes vantagens é porque um ETF tem custos baixos. Geralmente, aquilo, comparado com outros, por exemplo, fundos mútuos ou até mesmo PPRs, as taxas são bastante menores e como estão negociadas em bolsa, também podemos ter aqui uns spreads menores de compra e venda. Também há muitas corretoras hoje em dia a oferecer dentro dos seus pacotes transações para ETFs para cativar os seus clientes, em que não cobram qualquer comissão. Como é óbvio, é preciso ter noção que muitas vezes há custos escondidos, se calhar na compra e venda, por isso também é preciso ter cuidado com isso, mas isto aqui de certa forma está a criar aqui nas pessoas uma forma bastante intuitiva, automática, mecanizada de as pessoas todos os meses, a cada X intervalo de tempo, ir investir e não estar preocupado aqui com as comissões. Muitas vezes as pessoas não olham para comissões como algo bastante negativo. Por exemplo, se eu tiver um retorno aqui de 100 euros num ano e tiver uma comissão de 1%, é 1 euro, não é? Mas a questão é que quando nós olhamos para aquilo que é o espaço temporal de 20, 30 anos, o que pode ser o retorno desse 1 euro ou vários euros pode retirar futuros retornos bastante facilmente. Portanto, temos que olhar sempre aqui para os custos
de transação e tentar minimizar esses. As comissões que normalmente eu olho aqui para os ETFs é à volta de se calhar 0,1% até 0,30% ou 40%. Portanto, são aqui custos bastante pequenos para se compararmos, por exemplo, com um fundo mútuo ou um PPR, se calhar anda ali entre 1, tal ou 2%. Outra também das grandes vantagens é aqui que os ETFs são bastante transparentes. É possível ver exatamente o que é que um ETF está investido ao longo do seu período de investimento. As participações deste são atualizadas em alguns casos diariamente. E se calhar se olharmos aqui para fundos mútuos, estas aqui podem ser mensais, trimestrais, e portanto há aqui uma questão de transparência que não é vista. Outro fator muito importante para muitas pessoas é a liquidez, que também é um ponto forte, diria eu, dos ETFs, porque qualquer pessoa, a qualquer momento, independentemente da sua posição, grande ou pequena, pode ir ao mercado e tentar vender ou até mesmo continuar a comprar, que vai haver sempre liquidez e uma grande oferta de investidores em várias geografias. Portanto, claro que isto só afeta, se calhar aqui, grandes investidores quando estão a tentar retirar grandes quantidades de dinheiro, mas havendo muita liquidez faz com que o spread de compra e venda também seja muito menor e nós conseguimos também ter vantagens com isso. A meu entender, os ETFs hoje em dia são bastante convenientes de um ponto de vista fiscal, portanto o facto de nós conseguirmos ter aqui, por exemplo, ETFs acumulativos faz com que uma pessoa não tenha que realizar os ganhos de capital todos os anos, o que significa que não temos que pagar IRS, e isto faz com que uma pessoa maximize os retornos reais líquidos ao longo do prazo. Se olharmos aqui para o tradicional, empresas que distribuem lucros, se nós recebemos dividendos, temos que pagar impostos sobre isso, é-nos reduzido ou até mesmo temos que pagar IRS sobre isso. Por exemplo, ter aqui um mecanismo de acumulação faz com que nós não temos que pagar esses impostos e mais dinheiro fica dentro daquele investimento e faz com que o retorno composto ao longo dos anos vai crescer muito mais rápido. Depois, antes de junho de 2024, em Portugal, qualquer mais-valia relacionado com a Bolsa era taxada a 28%. Agora, se investires num ETF e mantiveres essa posição entre 2 e 5 anos, vais pagar 25,2% sobre as mais-valias. Isto são quase 3% a menos. Se venderes depois de 8 anos, as mais-valias vão ser taxadas a 19,6% e isto são 8,4%, o que é muito. Em 1.000 euros de mais-valias, agora vamos pagar menos 84 euros de impostos. Claro que isto ainda não é fantástico se compararmos, por exemplo, com os mecanismos associados a um PPR, em que, no limite, conseguimos apenas pagar 8% de impostos. Claro que há sempre termos e condições associadas, mas é muito menor do que se compararmos a outros ativos financeiros. Depois eu queria falar aqui um bocado sobre o índice S&P 500, que tradicionalmente é o que as pessoas gostam mais de investir. Este índice começou há cerca de 100 anos, como nós o conhecemos. Inicialmente começou com mais de 200 empresas. O índice, como nós se calhar conhecemos hoje, foi introduzido na década de 60, em que foi expandido aqui para 500 empresas. É muito importante perceber que desde a sua criação mais de 1.000 empresas foram removidas desse índice. Algumas foram por causa de falências, fusões e até mesmo aquisições e obviamente outras mudanças significativas nas suas operações. Mas só de pensar que durante menos de 100 anos 1.000 empresas foram removidas, isto significa que as que foram à falência, se eu tivesse investido nessas empresas, o meu retorno seria a zero e, além disso, todo o meu dinheiro que eu tinha investido foi para zero. E vocês estão a pensar, Vítor, mas isto foi há 100 anos, o mundo mudou. Da mesma forma que, se olharmos aqui entre os últimos 20 e tal anos, mais de 100 e tal empresas foram removidas do S&P 500. Isto em 20 e tal anos. E isto também tem a ver com, às vezes, a parte financeira é fraca, as operações, falências, o crash de 2001, o crash de 2008.
Há sempre um motivo, mas em 20 e tal anos, 100 e tal empresas saíram. Portanto, vocês se tivessem a investir individualmente, estão a perceber o que é que iria acontecer, para além de todas as comissões que temos que pagar aqui quando andamos a comprar e a vender. Portanto, este índice tem um regulamento, é preciso cumprir certas condições para fazer parte deste, mas não deixa de representar aqui uma grande parte da economia mundial, mas é acima de tudo a economia dos Estados Unidos. Investir num ETF que segue o S&P 500 ajuda a mitigar os riscos, lá está, de falência individual, pois o investimento é aqui distribuído em grandes empresas. Mas eu também queria falar aqui sobre um grande problema que existe hoje em dia, que se olharmos para aquilo que é o S&P 500 e olharmos aqui para as 7 ou 8 maiores empresas deste índice, elas neste momento têm um peso de mais de 30% deste mercado, o que é um risco brutal. Claro que estas empresas muito dificilmente vão baixar aqui a sua capitalização de mercado, mas tudo é possível. Aconteceu durante os anos 2000, em que todas as empresas tecnológicas tiveram aqui uma baixa de 70% ou 80% e muitas dessas ainda não recuperaram passado 25 anos deste problema, mas não deixa de ser aqui uma grande concentração em muito poucas empresas. Eu aplico 3 regras no que toca a investimento com ETFs. O primeiro é focar-me em simplicidade. Não é preciso ter muitos ETFs, um ou até 4 chegam perfeitamente. Extrema diversificação também faz com que aqui os retornos vão ser menores. A minha estratégia é bastante simples, portanto eu tenho aqui um ETF que é fundamental, que garante que o meu portfólio é tão forte quanto o mercado e normalmente este tem que cobrir aqui um índice global. 50% da minha alocação de ETFs vai para este ETF. Depois aqui em segundo lugar tem que ser um ETF que é focado em crescimento. Pode também ser colocado numa moeda diferente, cambial. Por exemplo, se eu invisto maior parte em euros, posso ter aqui um ETF em dólares. Este, para mim, é composto por economias que a expectativa é que supere o mercado, e neste ETF eu coloco aqui cerca de 30%. Depois aqui em terceiro e quarto, se aqui assim o quiserem, é ETFs de valor. Portanto, aqui algo que represente uma parte segura do mercado, que tem estabilidade. Neste caso, tal como eu disse, eu tenho 2. Um deles é focado no mercado europeu e outro muito focado na área da saúde, que já tinha feito um vídeo, creio que foi no ano passado, a falar porque eu acredito que um ETF virado para saúde nos próximos 30 anos será algo que devemos ter em atenção. A segunda lição é que nós temos que investir sempre. Notícias e guerras e incertezas vão sempre haver durante as últimas décadas, é o que mais tem havido, e nós não podemos esperar aqui pelo momento perfeito. Temos que continuar a investir para não perder certas oportunidades, porque às vezes os melhores dias no mercado são aqueles que a longo prazo são os que vão ter um impacto significativo nos retornos. Portanto, nós temos que esperar que correções são inevitáveis. Se pensarmos que estamos a investir a longo prazo, sabemos que isso vai minimizar os seus impactos. Portanto, continuar a investir de uma forma automática, sempre que possível, para este tipo de investimentos, e independentemente das condições de mercado. Depois, a minha terceira lição é que eu não me foco em dividendos, mas sim em crescimento. Ao comparar ETFs, eu priorizo sempre o desempenho total, portanto, dividendos mais os ganhos de capital combinados, em vez de apenas estar aqui à espera de receber os dividendos. E há muitos exemplos de ETFs que têm altos dividendos e distribuem esses dividendos frequentemente, mas muitas vezes eles têm um desempenho inferior aqui comparado com ETFs que estão globalmente diversificados. Portanto, optar por ETFs acumuladores que reinvestem esses dividendos simplifica o processo e é mais eficiente de um ponto de vista tributário. Além de, lá está, das vantagens fiscais, não vamos estar a pagar os impostos sobre as mais-valias e isso retira dinheiro que potencialmente podíamos estar aqui a investir. Portanto, se eu tiver que condensar este vídeo, os ETFs oferecem inúmeras vantagens: diversificação, custos baixos, são transparentes,
tem aqui uma boa eficiência fiscal hoje em dia em Portugal, e ajuda-nos a não, acima de tudo, não cometer erros, a retirar a parte psicológica de investir em ações individuais e o que é que acontece quando elas vão para cima e para baixo. Lembrem-se que em qualquer investimento é sempre importante ter aqui o conhecimento, analisar o que existe no mercado, ver vídeos de YouTube, ler sobre pessoas que provavelmente já fazem isto há mais anos, mas acima de tudo acho que o importante é começar, mesmo que seja com valores baixos, todos os meses a colocar uma pequena fatia daquilo que é o vosso salário num fundo diversificado com baixos custos de transação e numa plataforma que seja minimamente fiável. Portanto, muito obrigado por terem assistido a este vídeo e até ao próximo.